Essa história começa com a apresentação de uma garota de cabelos vermelhos conversando com o nosso protagonista Sandy. Ela diz que sua mãe o convidou para jantar em sua casa no final de semana, com isso o deixando muito contente, pois realmente fazia muito tempo que ele não provava as refeições dela. Só que enquanto conversava com a ruiva, Sandy percebe uma garota de cabelos azuis cercada por garotos que a convidavam para sair. Todos estavam interessados nela, afinal ela era bem bonita e aquele cabelo diferente dela, realmente se destacava. Essa garota era sua senpai e também a vice-presidente do conselho estudantil. No entanto, ela parecia desconfortável com a situação e por isso ele decide intervir, perguntando se estava tudo bem. Ela, aliviada, responde que era bom vê-lo, pois a professora havia dito para ela que ela precisava conversar com o presidente do conselho estudantil, que no caso era o nosso prota. Dessa forma, ela o leva para tratar de assuntos importantes. Observando a cena, a garota de cabelos vermelhos questiona se tudo aquilo foi apenas um pretexto de Sandy para ajudar a garota mais velha a fugir dos garotos. O prota confirma, explicando que de certo modo se importava com ela. Enfim, para quem não entendeu ainda, o nosso prota é um estudante do ensino médio bastante introvertido. Sua amiga de infância, Yui, é a garota mais bonita e popular da classe, sendo uma das poucas pessoas com quem ele tem amizade próxima desde a infância. Contudo, durante a conversa entre eles, Nami, uma garota de cabelos loiros, aparece e, depois de cumprimentá-lo, o convida para ir até o fliperama após as aulas. Bom, o prota hesita, perguntando se ela queria jogar alguns jogos ou ela queria era outra coisa. Ela responde que só queria jogar, mas que também gostaria de tirar algumas fotos na cabine e, quem sabe, algo a mais. A ruiva, indignada, questiona toda essa intimidade entre eles. Afinal, Nami era uma estudante do primeiro ano, enquanto eles estavam no segundo ano. Ou seja, ela era novinha, uma mucilon, mas nesse momento o nosso prota explica que Nami, na verdade, era a irmã mais nova de Dragon, um antigo colega de ensino fundamental que havia sido transferido para o exterior, e embora a ruiva não se lembre dele, ele e Dragon costumavam jogar juntos todos os dias. E de fato, o prota nunca imaginou que eles acabariam estudando na mesma escola. Nami então explica que essa era sua única opção de transferência e foi assim que ela acabou vindo estudar nessa escola. O protagonista, surpreso, resolve logo tirar suas dúvidas e por isso ele questiona como ela se tornou uma das garotas mais populares da escola. Nami meio que tenta mudar de assunto, mas dá a entender que as suas roupas curtas ajudaram bastante nessa situação. O prota fica constrangido com essa resposta e por isso ele explica que talvez não pudesse ir até o fliperama, pois precisava comparecer ao conselho estudantil daqui a pouco. Mesmo assim, Nami responde que poderia esperar, afinal ela não tinha pressa, pois desde que estivesse com o prota, tudo estaria bem para ela. Ouvindo isso, a ruiva fica muito enciumada e também diz que quer ir ao fliperama. Enfim, já no final das aulas, já na porta do conselho estudantil, o prota se surpreende ao ver a ruiva esperando por ele. Ela afirma que não queria correr o risco dele ir ao fliperama sem ela. Logo depois, Nami também chega, aparentemente com a mesma preocupação, ao passo que vai logo sugerindo para o prota pular essa reunião para eles irem logo ao fliperama. Contudo, ele recusa, pois de fato a reunião era importante. Nesse momento, a garota de cabelos azuis aparece e o puxa para a sala, onde a professora começa a dar instruções sobre as pautas para o segundo e para o terceiro ano. Então, quando a reunião termina, as duas garotas puxam o nosso protagonista, alegando que ele já estava atrasado. A senpai questiona para onde eles estavam indo e o prota responde que todos iriam ao fliperama. A garota de cabelos azuis acha a ideia interessante e decide acompanhá-los. No caminho, ela me pergunta se o prota está ansioso e quando ele demora a responder, ela faz questão de fazer uma expressão amedrontadora, forçando ele a dizer que sim.
Enquanto isso, as outras duas garotas discutem, alegando que o fliperama não é um lugar apropriado para uma garota popular. E ao chegarem lá, Nami puxa o Prota para tirar umas fotos na cabine. No entanto, as outras duas entram junto com ela. Indignada, Nami explica que queria fotos só com o Prota, mas o Prota argumenta que seria mais divertido com todos juntos. Só que é claro que com a cabine apertada e com tantas mulheres, ele acaba tendo um contato involuntário com as garotas. Uma mão aqui, uma mão ali, uma cotovelada ali, uma cotovelada aqui, um empurra daqui, um empurra dali. E daí vocês já sabem, não preciso nem explicar que todo mundo ficou muito corado. O Prota ficou muito envergonhado, afinal, ele estava em uma cabine com 3 garotas. Elas comentam que ele deveria ficar quietinho, pois aquilo ali estava realmente muito bom. O Prota, embaraçado, decide ir ao banheiro e, ao voltar, percebe que as 3 estão brigando por ele para decidir quem gosta mais dele. Sem acreditar, ele tenta ignorar a discussão e se distrai com uma máquina de bichinhos de pelúcia. E ele consegue um e dá de presente para a ruiva, pois ele sabia que ela gostava muito de ursinhos. Feliz, ela declara que é a número 1 e em seguida pergunta se o Prota gosta dela. Ele, envergonhado, lembra que quando crianças chegou até a dizer que casaria com ela, mas isso foi há muito tempo atrás. A garota de cabelos azuis provoca, dizendo que agora ele gosta mais de garotas mais velhas, como ela, enquanto Nami insiste que ele gosta mais dela por ela ser loira e sempre estar usando roupas coladas e provocativas. Pressionado, o Prota se desespera e foge. Ele realmente não sabia o que fazer nessa situação. Ele não consegue entender como as 3 garotas mais bonitas da escola passaram a gostar dele. Ele acredita que tudo não passa de uma pegadinha. Mesmo assim, as garotas garantem que estão falando sério. Bom, depois da escola, as 3 o aguardam no portão e exigem que ele escolha uma delas. O Prota hesita, temendo magoar alguém, e por isso decide não escolher ninguém. As garotas até aceitam esperar, mas impõem uma condição. Ele deve apagar o contato de todas elas para evitar influências externas. Ele obedece e mais tarde eles vão juntos ao cinema. Antes do filme, eles decidem jogar pedra, papel, tesoura para ver quem sentaria ao lado do Prota. No entanto, a ruiva diz que sempre sentou no colo dele quando era criança. Embaraçado, ele lembra que na época não tinha noção do que estava fazendo, então isso não conta. A ruiva então finge estar passando mal e decide ir para casa. Preocupado, o Prota resolve acompanhá-la. Chegando lá, ela revela que estava fingindo, pois sabia que ele nunca a deixaria ir sozinha. O problema é que as outras garotas aparecem e dizem que já sabia que a ruiva estava fingindo, pois de fato suas táticas eram bem semelhantes. Nesse momento, a loira admite que se transferiu para ficar perto do Prota e que não foi fácil conseguir essa transferência. Já a garota de cabelos azuis, para não ficar por baixo, revela que toda noite tinha sonhos adultos com o Prota. Desesperado e sem alternativa, o Prota então dá uma sugestão, uma espécie de teste. Ele diz que irá namorar cada uma delas por um mês, para então decidir qual era a melhor. O problema é que o tempo passa e 3 meses depois ele ainda não conseguiu escolher. E assim, ele sugere continuar namorando as 3 ao mesmo tempo e quem sabe até morarem juntos futuramente, para então ele tomar uma decisão final. E aí, quem você acha que ele escolherá? Deixa aqui o seu comentário. Um forte abraço e fiquem com Deus. Valeu!